Então, eu vou estar falando sobre um imposto federal, imposto sobre operações financeiras, o IOF, tá? Este imposto ele tem previsão no artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 63 e seguintes do CTN, mas basicamente entre o 63 ao 66 do CTN, tá? Vou estar comentando também sobre o decreto 6.306 de 2007 e o decreto 6.339 de 2008, tá? Toda vez que for falar sobre base de cálculo, sobre fato gerador, vai ter previsão também neste decreto 6.306 de 2007. E o decreto 6.339 de 2008, ele tem algumas controvérsias doutrinárias, jurisprudenciais, é interessante comentar, mas para frente a gente vai dar uma ênfase maior com relação a esse assunto, tá? Que refere-se à majoração das alíquotas do IOF, tá? Então, como eu disse anteriormente, como está a previsão dele na Constituição Federal, então o sujeito ativo deste tributo, a competência é da União, previsto no artigo 153. No inciso 5 vai estar vindo a previsão das hipóteses de incidência desse tributo, tá? Nas operações de crédito, câmbio, seguro, relativos a títulos e valores mobiliários, tá? Antes de adentrarmos com relação ao sujeito passivo desse seguro, vamos falar um pouquinho sobre a finalidade do IOF. O IOF ele tem uma finalidade predominantemente extrafiscal, ou seja, ele tem um condão de estar estimulando ou desestimulando a política de crédito do país, conforme necessário, tá? Uma finalidade, por exemplo, um controle de inflação do país, né? Ele pode estar majorando a alíquota do IOF, pode estar, em outras hipóteses, está diminuindo a alíquota do IOF para estimular a política de crédito do país, ou seja, ele tem essa prerrogativa. Por quê? Devido a uma exceção ao princípio da legalidade e da anterioridade anual e nonagesimal. No caso, seria a extrafiscalidade, tá? Pelo Poder Executivo por meio de decreto. Como disse anteriormente, vou citar mais para frente o decreto 6.339 de 2008, tá? Importante saber, esse tributo, o lançamento dele se dá por homologação, tá? Eu disse anteriormente que a finalidade dele é predominantemente extrafiscal, e é sim, realmente, mas não podemos excluir aí a possibilidade arrecadatória deste tributo, tá? Ele tem uma função arrecadatória também, ou seja, ele na verdade enseja em somas consideráveis, tá? Então não podemos excluir essa possibilidade. Outra coisa que é importante saber sobre o IOF, que esse imposto ele é regressivo, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma aplicação em CDB, tá? Essa aplicação que eu for fazer em CDB, eu quero deixar esse montante aplicado por 25 dias. A partir de 25 dias eu vou precisar desse dinheiro. É interessante? Não, não é interessante. Por quê? Porque você vai estar pagando o IOF com relação a essa aplicação que você está fazendo, tá? Em todos os casos que vai estar incidindo o IOF sobre a aplicação? Não. Sobre investimento? Não. Se você deixar essa aplicação em CDB por mais de 30 dias, a partir daí então você não vai estar mais obrigado a pagar o IOF, tá? Já vou aproveitar aqui e falar sobre uma súmula do STF, uma súmula 664 do STF, que vem trazendo ser inconstitucional a cobrança do IOF sobre a caderneta de poupança, tá? Então, no meu exemplo anterior lá, você quer poupar lá o seu dinheiro, você vai colocar
aplicar em CDB, mas você não quer pagar IOF, você precisa do dinheiro em 25 dias, você não vai deixar mais ele em aplicação. Então você coloca ele lá na caderneta de poupança. Há uma diferença muito grande com relação ao investimento em CDB para a caderneta de poupança, mas o que eu quero deixar claro aqui, que aqui se você tirar o seu dinheiro com 3, 4, 25 dias, você não vai estar pagando o IOF, devido à súmula 664 do STF, tá? Dando continuidade ao sujeito passivo aqui deste tributo. O sujeito passivo está previsto no artigo 66 da CTN e também no decreto 6.306 de 2007, tá? Sujeito passivo nas operações de crédito, qualquer pessoa que tiver interesse na obtenção de um empréstimo, aqui de modo geral, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Com relação relativas a câmbio, sujeito passivo, aquele que estiver vendendo ou comprando a moeda nacional ou estrangeira, vendendo ou comprando dólar, tá? Sujeito passivo nas relações de seguro, qualquer pessoa que tiver interesse na obtenção de um seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro, tá? Relativos a títulos e valores mobiliários, tá? Aqui qualquer pessoa que estiver vendendo ou comprando uma ação, tá? Uma ação, uma debênture, tá? Pode ser considerado como sujeito passivo, tá? Vou estar comentando aqui também sobre o ouro, tá? O ouro, ele pode ser considerado a incidência do IOF sobre o ouro, tá? Mas aqui eu não estou falando do ouro como uma joia, como um brinco, como um colar. Não. O ouro aqui como um ativo financeiro ou como um instrumento cambial. Pode ter incidência do IOF. Quem vai indagar essa competência, quem pode fazer esse ativo financeiro ou instrumento cambial no mercado é o Bacen, o Banco Central, que vai indagar essa competência, tá? Não é ele que vai fazer, ele vai indagar competência para alguma pessoa, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, tá? Posteriormente, vamos falar sobre fato gerador. Quando o fato gerador está previsto no artigo 63 do CTN e também no decreto 6.306 de 2007. Fato gerador nas operações de crédito ocorre com a tomada do crédito. A partir do momento que você vai no banco, você pega, diremos, uns 10 mil reais. Você obtém o valor líquido lá, total ou parcial desse crédito, você já vai estar ensejando o fato gerador, tá? Pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Nas operações de câmbio, qualquer pessoa física ou jurídica também estiver trocando moeda, vendendo ou comprando dólar, por exemplo, tá? Em relação ao seguro, o fato gerador ocorre com a emissão da apólice, tá? A partir do momento que emite a apólice, posteriormente com a tomada do prêmio, ocorre o fato gerador, tá? Com relação a títulos e valores mobiliários, qualquer pessoa que estiver vendendo ou comprando uma ação, a partir desse momento já ocorre o fato gerador, tá? Vamos estar falando agora sobre a base de cálculo, tá? A base de cálculo está prevista no artigo 64 do CTN, também no decreto 6.306 de 2007, tá? A base de cálculo das operações de crédito, ela vai se dar com o valor do montante, né, o principal e os juros. Como assim? Eu vou pegar um valor de 10 mil reais no banco, tá? Eu vou pagar então, a incidência do IOF vai se dar então sobre o valor líquido, os valores de 10 mil reais. Eu peguei esses 10 mil em 24 prestações com juros percentuais ao mês de 2% ao mês. Então, vou pagar, a incidência vai ser sobre os 10 mil reais e sobre os juros correspondentes àqueles 24 meses, tá? Montante principal e mais os juros, tá? Com relação ao câmbio, a base de cálculo se dará com o preço da moeda, o valor que você vai estar comprando ou vendendo, tá? E pondo à disposição, tá? Com relação ao seguro, a base de cálculo do seguro se dá com o valor do prêmio,
tá? Com relação a títulos e valores mobiliários, a base de cálculo aqui será o preço da ação que você está emitindo ou transmitindo, tá? Ao ouro, ao preço de aquisição do ouro, tá? Agora eu vou estar falando sobre as alíquotas do IOF, tá? Eu volto agora a falar sobre o decreto 6.339 de 2008, tá? Aqui este decreto, ele traz uma majoração nas alíquotas do IOF. E há, como eu falei inicialmente, uma controvérsia na doutrina, porque na época o governo tinha o interesse de estar voltar com a CPMF, né, com essa cobrança. E teve muitas manifestações, a opinião pública contou muito na época com isso, teve muita participação, e, enfim, seria muito difícil passar pelo crivo e os procedimentos rigorosos de um procedimento de lei e chegar ao legislativo e ser aprovado esse projeto de lei à volta da CPMF. Então, o que o governo fez? Ele valeu-se da exceção de alguns tributos, tá? Da extrafiscalidade, aqui no caso do IOF, tá? A exceção à legalidade, a anterioridade anual e nonagesimal. Enfim, aí ele, para meio que sanar um certo prejuízo aí para os cofres públicos, né? Por não conseguir a aprovação, provavelmente eles tinham quase certeza que não conseguiria aprovação de lei da CPMF, e por ter essa exceção de certos tributos e que não passaria pelos crivos mais rigorosos de procedimento de lei, aí que seria pelo Poder Executivo, poderia por meio de decreto fazer essa majoração do IOF, e eles valeu-se dessa exceção. A inconstitucionalidade que alguns doutrinadores vêm discutindo aí, inclusive foi até para o STF, com relação à finalidade que valeu-se essa majoração do IOF. Foi exatamente como eu disse, eles não conseguiram a volta da CPMF, então eles majoraram a alíquota do IOF para meio que compensar esse prejuízo, entendeu? Então a questão, a controvérsia e a discussão aí que valeu-se depois foi devido a isso. É constitucional a majoração por meio de decreto ou diminuir conforme necessário? Sim, mas para isso meio que tem que ter uma necessidade plausível, né? E a questão aí ficou nítida, a questão aí de não conseguir então a CPMF, a volta da CPMF. Então vamos majorar o IOF e a gente consegue compensar um com o outro, né? Aí, agora, com relação ao decreto que eu queria falar, era isso. As alíquotas do IOF, o percentual dessas alíquotas entre crédito, câmbio, seguro, relativos a títulos de valores imobiliários, elas temos alíquotas diferenciadas, tá? Com relação as operações de crédito, pode chegar a máxima aí de 1,5 ao dia. Nas operações relativas a câmbio, 25%. Nas operações relativas a seguro, vai ser também 25% máxima. Relativas a valores imobiliários, 1,5%, máxima de 1,5% ao dia. E por fim, o ouro. O ouro aqui, como eu falei, como um ativo financeiro ou como um instrumento cambial, tá? Chegando a mínima aí de 1%, tá bom? Isso era que eu precisava passar sobre o IOF, o Imposto Federal, Imposto sobre Operações Financeiras.